que eu tenho uma larga experiência no tribunal do júri. Fiz júris por todo o estado do Rio Grande do Sul e até fora dele. E essa experiência me deu muito trato com a prova, especialmente. Foram centenas de júris. Então a gente sabe trabalhar a prova. Qual é o propósito? Qual é o caminho a ser adotado na instrução com o efeito de apurar ou não a responsabilidade penal do tipo que está sendo submetido à ação penal envolvida pelo Ministério Público. Mas agora eu fiquei espantado com uma situação que eu nunca vi na minha experiência de mais de quase 50 anos, bem mais de 40, na área de direito penal, além de trabalhar também na área do processo civil e administrativo, por funções outras, diversas, que me levaram a conduzir por esse caminho. Eu nunca tinha visto uma cariação colocada como primeiro elemento para a verificação dos fatos. Vamos acariar e vamos verificar como se desdobraram os fatos. E me refiro a esta situação agora vigente, em que o Dias Toffoli avocou para si o tribunal, para ele, como relator, esse processo do Banco Master, e fez mais outra coisa que também me deixou espantado. O que ele fez? Provocado pelo Ministério Público, que é Procuradoria-Geral da República, de certa forma, interessado na ação penal, a respeito da suspensão da cariação, ele negou. Procuradoria-Geral da República. Ele negou a ela o pedido de suspender a cariação. Porque a cariação nada mais é do que uma diligência de confronto. Sempre que há contradições entre testemunhas, partes envolvidas no processo, e a prova não fica esclarecida relativamente aos fatos que levaram à conduta delituosa, só nessas hipóteses, normalmente ao fim da instrução, é que o juiz, verificando os autos, se dá conta, não, aí, tem uma situação aqui que não está esclarecida. Eu tenho dúvidas com relação a isso, eu preciso fazer uma cariação. Mas essa cariação vem de paraquedas. Ela veio de início, como primeiro elemento da ação penal em que o juiz Dias Toffoli vai estar, naquela oportunidade, fazendo os questionamentos para um e outro e buscando saber a verdade dos fatos. E eu pergunto, que verdade que ele vai saber se ainda não há depoimentos dos outros, como teria que ser no curso do processo, para então sim, se houver divergências de ponto de vista relativamente aos fatos, fazer uma cariação. Mas eu fiquei pensando, como advogado velho, o que levou ele a esta cariação? E insistiu contra o entendimento da Procuradoria-Geral da República. E aí, como velho advogado, eu disse, só tem uma explicação. E não pode ser outra, na minha singela interpretação. A cariação é para desconstituir a prova. É para criar uma verdade aparente. É para criar clima de intimidação. E com isso, se desconstrói qualquer possibilidade de verificação dos fatos como efetivamente ocorrer. Ela também uma forma indireta de intimidação. E sabe lá o que vai acontecer nessa audiência de acariação? Sabe lá que tipo de constrangimentos? Sabe lá que tipo de intimidação? Sabe lá o que vem numa situação igual a essa? Por isso eu advirto, relevante é que a Ordem dos Advogados do Brasil coloque um representante dentro da sala de audiências para este fato de acariação. Porque vamos tentar alguém, e claro que é de interesse do Dias Toffoli, de esvaziar a situação que já está enfrentando o Alexandre de Moraes, envolvido até o último fio de cabelo nesse emaranhado de corrupção,
do Banco Master e, ao mesmo tempo, criar uma narrativa que desvie o foco deste processo. É isto que nós estamos vendo. E se não tiver o representante da OAB na sala, e com o propósito e com esse desiderato de não permitir que a autoridade do juiz seja impositiva no sentido de constranger, no sentido de humilhar, e ao mesmo tempo ameaçar, se não tiver, nós vamos ter um esvaziamento completo desta ação penal. É isto o risco que nós corremos, porque nós temos um tribunal de exceção e que cada vez mais se fortalece como exceção. É uma vergonha. Dos 11 ministros que nós temos, talvez 3, 4, no máximo, eu posso tirar, não dá os dedos de uma mão. E o Fux, Luiz Fux, mostrou a grandeza da sua envergadura moral, quando naquele voto lapidar de 13 horas, ele desconstituiu a farsa da narrativa. Então, senhoras e senhores, nós alertemos para isto. Vem aí mais uma vergonha que esse país está enfrentando no meio judicial. Senhoras e senhores, com essas palavras, essas reflexões e estas indagações, fiquem com Deus.